Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Importante frisar que Deus ele é fiel a mim e a você, não porque você é lindinho e maravilhoso, mas porque Ele é fiel à palavra dele. Ele, antes da eternidade, Ele determinou as coisas que iriam acontecer, e a partir disso a fidelidade dele é pautada no que Ele já determinou. Nada diferente disso. Compartilhava rapidamente com os irmãos sobre fidelidade antes do culto, em que semana passada nós descobrimos que uma ajudadora da minha tia, ela estava subtraindo valores. E nós fizemos a conta, está na ordem de R$6.000. A fidelidade do homem não é igual à fidelidade de Deus. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo pecaminoso, um mundo em que sim, nós convivemos com pessoas, e nós não somos chamados a irmos para um monte dentro de uma caverna e ficar lá recluso sem ter contato com ninguém. Não é esse o chamado, mas é o chamado de você conseguir lidar com as pessoas independente das imperfeições delas. Todos nós temos imperfeições, umas maiores e outras menores, mas nós sabemos que nós temos um Deus que Ele é fiel. Ele não te decepciona, Ele não chega atrasado, Ele não falta com você, porque é essência dele, faz parte dele. E Ele pode agir de uma forma sobrenatural, Ele pode agir através de homens, de mulheres, de situações diversas, mas Ele continua sendo fiel. Você tem que se apegar nesta fidelidade. Como você pode se apegar nessa fidelidade? Lendo a palavra, meditando na palavra e orando a Deus. Não há outro caminho, não há outra forma. Não há outro meio, eu não tenho como impor a mão sobre vocês e passar energia, entendeu? Eu tenho algumas religiões orientais, presta atenção em mim, tá? Depois você pode, depois do culto, ficar com a Helena, brincar, tá? Agora é hora de você ouvir a palavra. É o único momento da semana em que você está na igreja para você ouvir a palavra dele, tá? A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Tudo que eu vier falar para você, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas o que o Senhor falar, você tem que prestar atenção, tá? Então, a fidelidade, ela é algo que pertence a Deus. E para que você entenda os desígnios dele, os caminhos dele, você tem que conhecê-lo através da palavra, que é o meio que ele decidiu se revelar a mim e a você. Sim, ele pode falar através de anjos, profetas, da natureza, de toda forma e espécie, mas ele separou a palavra de Deus como uma forma natural para falar comigo e com você, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós somos amigos, nós nos relacionamos, mas a coisa mais importante nesta noite é você ouvir a voz de Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema soberania divina sobre a vontade humana. Eu posso, eu determino. É só ter foco que eu consigo qualquer coisa. Pensamentos humanos, filosofias humanas, mas que não estão na palavra de Deus, eles não são bíblicos. Você pode ter isso como filosofia de vida, estabelecer metas na sua vida e sair marchando que nem um trator passando em cima de todas as pessoas, mas isso não são princípios bíblicos. Todo o contexto da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tem a apresentação de Deus como soberano, e nós como criaturas dependentes do seu Criador. Essa é uma regra, é um pilar das Escrituras. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele manda, nós obedecemos. Da menor à maior coisa, da mais simples à mais complicada, tudo está sob o domínio e a regência do poderoso Deus. Por mais que você discorde. Por mais que você ache que você tem um caminho melhor, que você acha que você ir por tal caminho é mais rápido, você pular tal fase funciona, Ele não permite. Há um caminho determinado a você trilhar, e quanto mais reto você tiver neste caminho, melhor para você. O verso que ficou da semana passada é João 11:54, que diz: por isso Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região próxima ao deserto,
a um povoado chamado Efraim, e onde permaneceu com os seus discípulos. Quando entendemos o funcionamento das engrenagens da vida, funcionamos em harmonia com o Criador. Não tem coisa melhor do que você andar em harmonia com o Senhor. Com a rebeldia vem a dor, vem a falta de paz e a confusão. Graciosamente, Ele nos chama a voltarmos ao caminho correto, através de uma vida de oração e de estudo diligente da palavra. Não há atalhos e nem caminhos alternativos. Jesus é a solução dos nossos problemas e nos conecta ao Pai. Algo que havia sido desconectado através do pecado. O pecado quebrou essa conexão. O que nós temos que fazer é nos render a Ele. A ação, falada na Bíblia, muitas vezes sobre prostrar. Você fica numa situação tal de joelhos perante aquele que é uma figura de autoridade em que você está totalmente submisso. Qualquer coisa que a pessoa queira fazer, ela tem domínio sobre a sua vida. Nós temos que nos render a Ele e retomarmos o caminho de paz e o caminho de tranquilidade. A direção é o arrependimento e a conversão genuína de coração. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de hoje tem como título Caminhando para a Cruz. Ninguém quer, nem o cristão mais avivado, nem o homem mais cheio do Espírito, se fala de cruz, ninguém quer. E o título da palavra de hoje é exatamente o caminho que você não quer: caminhar para a cruz. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos finalizar, se Deus assim o permitir, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do 47 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 47 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versos 47 em diante. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos cairão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, mais uma vez lemos a Tua Palavra. Quero agradecer ao Senhor pelos domingos em que nós meditamos em João capítulo 11, Pai. Podemos aprender muito com a Tua Palavra. E mais uma vez nós nos colocamos perante o Teu altar, como Maria, sentado aos Seus pés para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor seja sobre nós com o Teu Espírito de entendimento, que o Senhor fale aos nossos corações.
Que o Senhor possa penetrar, Pai querido, esses corações endurecidos por causa do pecado. Que a Tua palavra possa, Pai querido, entrar e nos dar graça, paz e entendimento. Pai, me coloco como instrumento na Tua presença. Não tenho capacidade, não sou digno. Talvez o pior entre os meus irmãos e as minhas irmãs. Mas me coloco à Tua disposição para ser utilizado como um canal, Senhor. Não permita, Senhor, que eu venha envergonhar o Teu Evangelho, falando coisas do meu coração. Mas que apenas as coisas que proferem do Teu altar possam os meus irmãos e irmãs receber. Nos abençoa na meditação do fim desse capítulo 11 de João, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns domingos nós meditamos em João capítulo 11. Foi uma jornada longa, mas muito proveitosa. Nós começamos falando, há vários domingos atrás, a respeito desta enfermidade de Lázaro. E Lázaro manda, junto com as suas irmãs, aquele recado: Jesus, vem, porque eu estou doente. Vem, porque está enfermo aquele quem amas. E que Jesus olha para aquele homem que veio trazer o recado e fala assim: olha, eu ainda não vou esperar um pouquinho mais. As pessoas acham estranho. Jesus espera 3 dias, até que ele olha para os discípulos e diz: vamos, está na hora, nós vamos despertá-lo. E aqueles homens ainda pensavam que Lázaro morria, e Jesus falou: não, ele está morto mesmo. Quando eles chegaram lá, Jesus Cristo na chegada, Marta ouve que Jesus estava chegando, vai interpelar ele e fala assim: se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Depois vem Maria: se você tivesse vindo, não teria morrido. E aí ele olha para aquela irmã, para aquele povo todo lá e fala assim: vamos para o túmulo onde ele está enterrado. E aí eles chegam perante o túmulo e Jesus dá um comando e fala assim: tira a pedra. Ele tinha poder para tirar a pedra, mas era a função dos homens fazerem isso. Marta volta a reclamar e fala: bom, espera um pouquinho, você está querendo que tire a pedra? Está fedendo já. Aquilo que ela queria que fosse feito, ela esqueceu. E ela pensa numa situação humana e ela quer bloquear a ação de Cristo. Mas a palavra de Cristo, ela é mais poderosa que a de Marta. E Marta acaba autorizando e a pedra ela é retirada. E Jesus dá um comando: Lázaro sai para fora. Aquele homem sai pulando, todo enfaixado, todo enrolado. E ele manda que, depois de tirar a pedra, a segunda função daqueles homens era desatá-lo. E a partir daquele testemunho de Lázaro, muitas pessoas começaram a crer. E os sacerdotes começam a ficar cada vez mais preocupados. E perguntam: será que a gente não vai fazer nada? A gente vai permitir que esse homem continue fazendo muitos sinais? E aí Caifás é utilizado como instrumento de Deus, mesmo sendo um homem maligno, e traz uma profecia dizendo que Cristo iria morrer pela nação. Ele, sem saber, ele se alinha a Jeremias, Isaías e outros profetas, e ele é um instrumento de Deus naquele momento. E Deus fala. E aí Jesus Cristo, quando vê aquele burburinho santo, ou maligno, dependendo da sua ótica, ele fala: eu vou sair daqui, porque eles querem me matar. Só que não havia chegado a hora ainda, o momento. Estava chegando, mas não era a hora ainda. E ele vai para Efraim, não porque ele estava com medinho, e sim porque ele estava segundo a ordenança do Pai. Se aproxima a terceira Páscoa. Terceira e última Páscoa. A última das 6 festas mencionadas no Evangelho. E se você olhar os Evangelhos, você vai ver uma série de festas que os judeus têm. A Páscoa recebe pela última vez a denominação a Páscoa dos judeus. Até então a Páscoa era coordenada e determinada pelos judeus, e a gente vê toda aquela maldade que envolve o sentido da Páscoa, com o comércio e opressão dos religiosos sobre o povo. Mas a partir de João 12:1, ela deixa de ser a Páscoa dos judeus para ser a Páscoa de Jesus. Uma nova Páscoa. A partir de João 12:1, chamar-se-á simplesmente de a Páscoa, pois se referirá à Páscoa de Jesus, que se consumará com o sacrifício do Cordeiro. A condenação de Jesus à morte por parte das autoridades levou ao extremo.
O conflito que já estava existente desde a aparição de Cristo, desde que ele inicia fazendo o seu primeiro milagre no Evangelho de João, lá nas bodas de Caná da Galileia, já começa a gerar um pouco de confusão. E isso vai entrando numa condição extrema. No contexto da proximidade da Páscoa, é descrito o ambiente que reina entre o povo a respeito de Jesus e menciona-se a ordem de prisão de Cristo para a sua morte. E assim nós temos um quadro geral para a gente poder meditar nos 3 últimos versículos de João capítulo 11, para o fechamento daquele que iria depois para a cruz. João 11, 55. Aproximava-se a Páscoa dos judeus, e muitos subiam do campo para Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. É a terceira e última vez que João menciona a proximidade da Páscoa. A primeira vez que ele mencionou foi em João capítulo 2, verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e ele pegou aquele cinto, fez um cinto e saiu batendo em todo mundo, porque ele estava denunciando o contexto de comércio dentro do templo. Segundo texto, João 6,4. Nesse episódio ocorreu a denúncia feita por Jesus e João Batista, ele se alinha com Jesus ministerialmente. E aí João Batista, ele sai do contexto para que Jesus comece a tomar a primazia. Nesse episódio de João 11:55, nesse terceiro episódio, Jesus, ele se aproxima da sua hora. A sua hora que todos os momentos do Evangelho de João vai passando, em que a hora dele parece que vai chegar, mas não é. Ele recua para ele cumprir a obediência e a obrigação que o Senhor estava ordenando para ele. João capítulo 2, verso 4, mas Jesus lhe disse, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Você tem feito as coisas na hora do Senhor, no tempo do Senhor, ou você quer fazer as coisas dentro do seu tempo? Pessoas se machucam ao tentar fazer as coisas no seu tempo. O tempo é de Deus. Você só vai saber o tempo de Deus em oração, em busca da palavra. Pastor, de novo isso, não tem outro recado para você, a não ser falar para você ler a palavra de Deus e falar que você precisa orar. Retomando as 2 Páscoas anteriores, a Páscoa e o templo serão definitivamente substituídos. Toda a lei cerimonial, ela finda em Jesus. Se você quiser saber no Antigo Testamento o que está valendo e o que não está valendo, é só você olhar para as leis cerimoniais. Pastores, líderes, sacerdotes não tem que ter uma roupa especial. Eu posso colocar uma gravata, posso colocar um terno como o André tá, um blazer, mas a vestimenta não vai definir a tua santidade ou a não santidade. É muito mais um conceito de tradição. Eu também não tenho que fazer sacrifícios, eu não tenho que ir de joelho para nenhum lugar, eu não tenho que entregar o meu carro na igreja. Essas coisas são coisas humanas. Toda a parte ritualística ficou no passado e era exatamente o que os sacerdotes não queriam. Haverá uma nova Páscoa e um novo santuário. João 1:29. Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. O templo não será mais um templo físico, e sim a figura de Cristo. A figura de Cristo que hoje não habita em templo ainda, feito por mãos humanas. Parede, madeira, vidro, nada aqui é santo, a não ser você. Você que é separado por Deus. Deus, através de Cristo, Ele habita no seu coração. Você é o tabernáculo novo do Senhor. Não o tabernáculo do deserto, não o tabernáculo de Salomão, mas o tabernáculo vivo em que o próprio Deus habita dentro de você. Porque Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas quem fez você foi Ele. Você é o templo. Haverá uma nova Páscoa e um novo santuário. Também será imolado o Cordeiro de Deus. João, capítulo 7, versos... João 1:29, desculpa. É que eu pulei, eu fiz o errado ali. João, obrigado. João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas a submissão ao Cordeiro vai permitir que você tenha acesso ao Pai. Sem o Cordeiro,
sem acesso ao Pai. Se você não tem Cristo na sua vida, qualquer oração que você faça, Deus ouve, porque Ele é onisciente, mas é só isso. O único caminho de ir a Deus é a figura de Cristo. Nascerá um novo santuário regado pela água do Espírito. João capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso lhe disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Quem crer em mim e quem não crer, não tem o Espírito. A base da nossa crença é uma fé que procede de Deus, é uma fé sobrenatural. Não é algo que você consegue com estudo. Nós falamos hoje pela manhã na dominical sobre conhecimento e sabedoria. Conhecimento você pode sentar, ler a Bíblia, estudar, decorar versículos, você pode fazer o que você quiser. Só que você não vai ter a sabedoria de Deus. Você pode conhecer, mas você não sabe colocar em prática. Muita gente do interior sobe para a capital antes da data da Páscoa para se submeter a ritos de purificação impostos pelo sistema religioso. Você quer celebrar a Páscoa? Então você tem que fazer uma série de coisas. Se você não fizer essa série de coisas, você não está apto para fazer isso. Inclusive, você não precisa nem se preocupar com o próximo. Lembra da parábola do samaritano? Vem o sacerdote, passa, não posso tocar, ele está morto. Se eu tocar nele, eu não posso servir no templo. Passa o levita, não vou tocar nele. E aí vem o samaritano e age como Deus quer que nós ajamos, com a ação da misericórdia. Então a misericórdia, ela suplanta a lei. O amor, ele suplanta a lei. Mas aqueles homens continuavam presos a rituais. Abre aí 2 Crônicas, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30, versos 15 a 20. 2 Crônicas, capítulo 30, versos 15 a 20. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não tinham se santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Para o homem, para que você entre na presença de Deus, precisa de um animal morrer. E Jesus está falando, não precisa mais. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem que fazer sacrifícios para ir à casa do Senhor. Você tem que ir. Jesus Cristo fala, vem como estás. Não quer dizer que você vai permanecer como está, mas fala para você vir como você está. O povo do campo sobe a Jerusalém, o lugar de exploração. Em João capítulo 2, verso 13 e seguintes, eu expliquei para vocês alguns meses atrás exatamente aquele contexto em que você chegava lá em Jerusalém, você tinha que chegar com dinheiro. E aí a primeira coisa que você tinha que fazer é se submeter a trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo, pela tarifa que eles achavam corretas. Você não podia simplesmente trazer o seu bezerrinho, trazer a sua pombinha, trazer a sua ovelhinha, não. Você tinha que comprar com eles e com o dinheiro deles. E aí você entrava naquele contexto lá, em que o templo estava lá, bonitão, só que para você passar lá, tem que trocar o câmbio. Então eu pegava o meu dinheiro,
ia lá e dava. Eles cunhavam as moedas e eles definiam a tarifa. Passado por ali, você ia para a banca da compra. Não, mas eu já trouxe a minha pombinha. Não, a sua pombinha não vale. Só vale a pombinha do templo. Solta ela, vende, come, faz o que você quiser. Para você fazer sacrifício a Deus, você precisa usar o animal daqui. Mas eu não tenho dinheiro. Nós temos um bichinho aqui meio doente, que eu vendo mais baratinho para você. E aí eles maculavam o sentido da oferta ao Senhor. E aqueles que não tinham dinheiro, você não pode adorar a Deus. Por isso que Cristo, quando chama a atenção daqueles que comercializavam as pombas, que eram as coisas mais em conta para as pessoas que tinham menos condição. Então eles impediam as pessoas de adorar a Deus. Está lá em João capítulo 2, versos 13 e seguinte. O povo do campo sobe a Jerusalém, lugar da exploração, porque eles ainda creem nas instituições. Os seres humanos ainda creem em instituições. Se você vê uma igreja que ela não anda nos caminhos do Senhor por 1 ano, 5 anos, 10 anos, se você vê que a estrutura está corrompida, saiba que ali não tem mais conserto. É algo que apenas o sobrenatural de Deus pode interagir. E a gente vê estruturas de igrejas totalmente contaminadas, como essa estrutura. Não tinha como você fazer uma correção, não tinha como fazer uma reforma. Jesus Cristo ele tinha que destruir o templo para que ele pudesse ser o novo templo. Aqueles homens estão submetidos aos sacerdotes que decidiram matar Jesus. A expressão lavar a sua impureza se relaciona com a água, bem como a menção de Jerusalém. Coloca esse texto em relação com o texto de profeta Zacarias, capítulo 13, verso 1, que diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Deus não tem prazer no sacrifício de animais, no sangue de bodes e de ovelhas. Nem está preocupado com o seu sacrifício. O que Ele demanda de mim e de você é obediência. Para aqueles que creem, o profeta Zacarias fala: haverá uma fonte aberta, uma fonte que flui água viva, em que você não vai ter mais sede, em que você vai poder se consolar nele, você vai poder se consolar naquele que criou todas as coisas. Você não precisa depender de homens e de mulheres, de sacerdotes. Você tem livre acesso ao Pai, porque você creu nele. E aí, a partir daí, as suas impurezas elas são purificadas. Somente aí. Não há nenhum tipo de ritual, nenhuma imposição de mãos, nenhum ritual humano que possa fazer com que o seu pecado, com que as suas vestes espirituais, elas passem a ser vestes alvas. A promessa acha-se entre as que se cumprirão no dia do Senhor. Um dia de juízo, um dia de trevas. As pessoas relacionam trevas com Satanás, mas você vai ver que trevas tem tudo a ver com Deus. Se você vê lá o Monte Sinai, quando a figura de Deus desce sobre aquele monte, fica tudo escuro. Quando Cristo morre, as trevas aparecem. O dia do Senhor, trevas. O povo do campo sobe a fim de se purificar em Jerusalém, sem saber que pela primeira vez existirá a possibilidade de realmente celebrar uma Páscoa que é agradável a Deus, com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, algo semelhante ao que nós fazemos uma vez por mês. Algumas igrejas fazem toda semana, algumas igrejas fazem todos os dias. O sentido é o sentido de relembrar o sacrifício. Relembrar que você, pelo sacrifício dele, você tem a liberação de estar na presença dele sem ser consumido. De você poder comer a partícula de pão e tomar o cálice de suco de uva, que são representações do corpo e sangue de Cristo, que há 2018 anos atrás, um pouco mais, tem uma diferença de datas, tudo, mas aproximadamente 2018 anos atrás, ele morreu por você. Ele permite que você esteja na presença dele. Aqueles homens vão se purificar do que consideram pecados.
ao passo que, sem se darem contas, eles estão submetidos àqueles que os impedem de viver. Delas, que é a causa do pecado do mundo, o Cordeiro de Deus libertará. Volto a dizer para você, o teu contato com Deus, o teu contato com o Senhor é o que vai te libertar. Não adianta você fazer planos. As pessoas elas fazem planos, mas sem Cristo no barco, esses planos eles são frustrados. João 11:56. Eles procuravam Jesus, aqueles homens peregrinos. Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam uns aos outros: o que vos parece? Será que ele virá à festa? Será que Jesus Cristo irá participar da festa? O grande número de peregrinos já em Jerusalém para passar pelas cerimônias da purificação agitou mais a discussão quanto ao que Jesus faria. Algumas pessoas que não conheciam os ensinos, quando falam assim, olha Jesus, ele vem, quem é Jesus? E começa aquele burburinho e eles começam a conversar, será que ele vem? Eu quero conhecer. Será que ele faz um milagre? Será que ele vai fazer um sinal? E todo tipo de conversa naquele meio. Eles esperam encontrar Jesus na cidade. Agora, para as cerimônias da purificação, permanecem no templo, o átrio onde as ovelhas, em que o ladrão mata, rouba e destrói. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E nós explicamos quando nós meditamos em João 10:10 que não tem nada a ver com o diabo. Isso aí é o mau pastor. É o pastor que se coloca atrás do púlpito. Homens que se dizem pastores, mas têm as mãos vazias. Não tem nenhuma palavra de Deus para você. Esses vieram para matar, roubar e destruir. E se possível faz os três. Senão ele vai te manter cativo para continuar te roubando, continuar te roubando, continuar te roubando. Mas Cristo, ele vem para trazer vida e vida em abundância. É a diferença dos dois pastores. Há o pastor que veio para te delapidar, e talvez você tenha N histórias da sua vida cristã em que você passou por caminhos em que as pessoas falam assim, não, você precisa dar, você precisa investir, você precisa entregar, se você não fizer, está debaixo de maldição, e vai. Jesus Cristo apenas diz, eu creio. Se você não tem nada, diz, eu creio. Se você não tem como comprar, diz, eu creio. E eu vou dar para você vida e vida em abundância. A figura de Jesus está na boca de todos. Perguntam-se, será que ele terá coragem de vir à festa? Porque o contexto dessa pergunta, será que ele não virá à festa? Será que Jesus está com medo? Eles ainda não entenderam quem é Jesus. Podem ter sido curados de enfermidades, demônios expulsos, mas eles continuam não entendendo quem é Jesus. Será que Jesus terá coragem de vir à festa? Eles, submetidos às suas instituições, buscam a Jesus, que se colocou contra elas e contra os dirigentes. Mas eles não podem sair sozinhos do recinto onde se encontram, porque eles continuam submissos, sofrendo a exploração. Somente Jesus pode tirá-los dali. Como que você vem a Cristo? Como que você sai do seu aprisionamento? Como que você sai da sua prisão? Apenas pelo toque dele. Porque antes de Cristo você está morto. Morto não reage. Morto não fala. Morto não se expressa. Mas a partir do momento em que Cristo toca, a vida entra no corpo, a vida entra na pessoa. Só dessa maneira. Não, pastor, quem aceitou Jesus fui eu. Será que você tem condições de morto dizer sim ao Altíssimo? Será que nós temos condição de dizer sim às ordenanças de Deus pela nossa própria vontade? A resposta é não. Nós queremos o que o nosso coração anseia, o que o nosso desejo quer, o que a nossa vontade quer. Por isso que nós precisamos da figura de Cristo. João capítulo 10, verso 3 e 4. Para este, Jesus, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, apenas as que lhe pertencem, apenas a que o Pai entregou, ele vai adiante delas. Lembra da imagenzinha? Vamos voltar?
Ele vai na frente. Ele vai na frente. As ovelhas ouvem a sua voz, ele vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. A única forma de você responder ao chamado de Cristo é Ele te convencendo. Aconteceu um fato interessante, há alguns séculos atrás, em que havia escravidão no Brasil. Em certo momento da história, a princesa Isabel declara a Lei Áurea, ou seja, os escravos eles não são mais escravos. Mas muitos daqueles escravos haviam nascido dentro da senzala. E aí, em um certo momento, a porta se abriu. E aqueles homens eles continuaram dentro da senzala. As pessoas olhavam para eles e falavam assim: você não vai sair da senzala, você agora é um homem livre, você agora é uma mulher livre. E ele olha e fala assim: eu não sei o que é isso, eu nasci em cativeiro, eu sempre vivi desta forma. É necessário que alguém entre dentro do cativeiro, pegue ele pela mão e saia com ele. Cristo fez isso comigo e com você. O meu testemunho, o seu testemunho é o que faz as pessoas saírem da prisão. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas a mão que é estendida para aqueles que estão em prisão. Só isso. Você não é um ungido de Deus, o melhor, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Você é apenas uma mão que estende para que alguém que está necessitado pegue na sua mão e você consiga fazer essa pessoa se levantar. O cristianismo ele tem se deturpado nesses últimos tempos, porque as pessoas acham que é apenas entregar um folheto na mão da pessoa e falar assim: Jesus te ama, ou vamos na minha igreja, já fiz a minha parte. Nunca foi isso. Nunca foi esse o sentido. Os profetas, com aqueles que o ajudavam, eles andavam décadas juntos, para que as pessoas elas fossem comissionadas com um propósito e com uma capacitação de continuar caminhando. E eu não tenho problema com isso. Eu me alegro em ficar com uma pessoa em discipulado, em mentoreamento, 1 ano, 2 anos. Vamos caminhar juntos. Estou junto com o Felipe há quase 2. Vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando. Algumas pessoas vêm, outros vão e fica, mas o discipulado é o verdadeiro cristianismo, em que você ensina as pessoas a caminhar. Não é simplesmente colocar ela e falar assim: vai. Não, a pessoa não consegue. É como um escravo dentro da senzala. Se você solta a pessoa, o que acontece é que ela volta para a senzala. A porca, ela volta para o vômito. O cachorro volta para o vômito. A porca volta para a lama. Por isso que nós precisamos ajudar essas pessoas no caminhar. Essa é a última cena, João 11:56, que ocorre dentro do templo. Jesus não vai para essa festa. Jesus não participa de festas humanas. Jesus Cristo não participa de rituais humanos. Quantas igrejas em que as pessoas acham que Jesus está lá, que Deus está lá e não tem absolutamente nada. Cultos vazios, cultos emocionais, em que você pula, dança. Eu não tenho problema com isso, tá? Você pula, dança, mas só isso, só emocional, só alguma coisa superficial. E quando você chega na segunda-feira, você não tem alimento nenhum mais. É como o algodão doce, ele some. Eu lembro que eu postei uma vez no grupo a figura de um guaxinim. Acho que é Edilene, lembra de Edilene? Que ele veio com um pedacinho de algodão doce e aquele guaxinim, ele gostou daquilo, ele ter experimentado o docinho, e aí ele chegou perto de um riacho e ele acho que devia estar cansado, quis mudar a posição, ele pegou o algodão doce e colocou na água. Foi embora e ele ficou desesperado. Cadê o algodão doce? É que nem eu e você sem a palavra de Cristo no coração. Esse algodão doce que tem sido vendido para a gente dentro das igrejas, ele dissolve e na segunda-feira você não tem como lidar. Você não tem como lidar com as situações. João 11:57. Os sumos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem a fim de o prenderem. Ou foi dada uma ordem, porque o tempo de Jesus está chegando, ele estava caminhando para a cruz. A circulação da ordem dos sumos sacerdotes foi o bastante para alertar os residentes e os peregrinos de que o Sinédrio havia decidido assumir uma linha de ação final contra Jesus. Como a minha filha fala, deu, chega, acabou.
Foi isso que o Sinédrio falou. Jesus acabou. A situação é crítica. Jesus foi considerado pelas autoridades como um criminoso perigoso. Ele não é qualquer criminoso. Ele é um criminoso perigoso. Para que você entenda que quando nós chegarmos na crucificação de Cristo, quem estava junto de Cristo não eram ladrões. Ninguém era crucificado por ser ladrão. Era crucificado por ser uma pessoa extremamente perigosa. Jesus Cristo havia sido considerado uma pessoa extremamente perigosa. A ordem para o denunciar aumenta a pressão entre aqueles que apenas desejam louvar e adorar a Deus. Como tem sido difícil nós louvarmos e adorarmos o Senhor. Como é difícil você encontrar um lugar em que você pode simplesmente ouvir uma palavra sabendo que a palavra ela não está procedendo somente de uma boca humana, mas que o Senhor está falando. Está havendo algum tipo de instrução, está havendo algum tipo de direção para as suas decisões. Mas ao invés disso, cultos superficiais estão levando pessoas para o inferno. As pessoas continuam contentes, porque a zona de conforto é algo que o Sebastião falou hoje pela manhã. Zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que começar a tomar atitudes. Deus, através de Jesus, Ele fala: fulano, sai para fora. Sai para fora. Mas quem tem que tirar a pedra e desenfaixar não é a figura de Deus. Então Ele permite que você tenha as Escrituras nas mãos. Ele permite que você tenha saúde e você possa orar ao Senhor. E essas são as ferramentas e as armas que você tem que fazer para se aproximar dEle. Finda-se o capítulo 11 com o anúncio da última Páscoa. Jesus começa a preparar a sua despedida. Não veremos mais nenhum sinal milagroso nos capítulos para frente, nenhum discurso longo. Os eventos que irão ocorrer iniciará com a unção do seu corpo, lá em João capítulo 12. Onde Lázaro foi ressuscitado. Nós caminhamos para o fim da história de Jesus Cristo dentro do Evangelho de João. Um fim que para nós é um novo começo. Que você possa ter dentro das Escrituras um novo começo, dia após dia. Quero orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos. O título da oração chama-se Encontro com Deus. Grande Deus, em público e no privado, no templo e em casa, que a minha vida seja imersa em oração, cheia do Teu Espírito e da Tua graça. Que cada oração minha seja perfumada com incenso do Teu sangue. Ajuda-me, defende-me, até que do orar do reino dos vivos, eu passe a orar no reino do louvor eterno. Que eu seja atraído por Ti, convidado por Tuas promessas, chamado pelo Teu Espírito e entrando em Tua presença, Te adore com piedoso temor, impressionado com Tua majestade, grandeza, glória e Teu amor. Eu sou totalmente miserável, bem como totalmente culpado, não tendo nada de mim mesmo com que possa recompensar-te. Mas eu trago Jesus no meu coração, pela fé, pedindo que a justiça dele compense as minhas iniquidades e satisfaça a tua justiça. Te bendigo, pois do meu grande pecado tiras grande graça, que embora com receio de que o meu pecado mereça punição eterna por ter cometido contra um Deus infinito, ainda assim creio que há misericórdias para mim. Por onde a culpa é mais terrível, ali a tua misericórdia em Cristo, através de Cristo, é em mim mais livre e profunda. Me abençoa, se revela a mim, fazendo com que a tua bondade passe adiante de mim, falando de paz ao meu coração. Fortalece-me, para que eu não te deixe, Deus, até que Cristo reine supremo em meu interior, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, em uma fé que purifica o meu coração.
Prenda-me a Ti, Senhor. É o que eu oro nesta noite. É em nome do doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.